Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. A Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e é destinada a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Essa lei é vigente desde 2004. E para falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, está aqui no Multidom o Dr. Roniebes de Paula. Dr. Roniebes de Paula é formado em Direito desde 2013 e é especializado em processo civil e previdenciário. Atuou em escritórios de advocacias por 2 anos e hoje tem seu próprio escritório. Olá, Dr. Rony, tudo bem? Oi, Marta, tudo bem? Olá, ouvintes do programa Multidom. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre o Estatuto do Idoso. Essa lei, há mais de 15 anos, está aí vigente, né? Sofreu algumas alterações recentemente, mas para melhor, né? E acredito que ainda, por ser uma lei que a gente chama viva, ainda vai sofrer algumas mudanças, mas sempre para tentar aperfeiçoar e melhorar o que já tem. O Dr. Rony também faz parte do quadro O Seu Direito no Rádio, aqui no Multidom. De vez em quando também dá umas dicas sobre leis, sobre direitos. Mas hoje nós vamos ficar só sobre o Estatuto do Idoso. Dr. Rony, poderia contar um pouco da história do Estatuto do Idoso? Como é que ele chegou a virar lei? Bem, ele partiu praticamente da iniciativa popular. A Associação dos Aposentados e Pensionistas procurou um deputado na época, levou o projeto, apresentou. Esse deputado apresentou na Câmara, foi votada, aprovada e promulgada. E assim, em 2004, né, a lei passou a ser a sua vigência, né? E a partir daí veio aí tendo um acréscimo, mas o escopo principal surgiu lá em 2003. A associação pressionou, fez reuniões, cobrou, fiscalizou, fez o papel dela, de uma entidade de representação. Isso é importante porque a gente só espera que os deputados, o Congresso tomem a iniciativa, nem sempre ela acontece. Então, por isso é importante a população, iniciativa popular, né? Ou para as instituições que representam, sindicatos, organizações, por se utilizar desse poder para também cobrar, né, essa ação do Congresso. E isso aconteceu lá em 2003. E por que isso é tão importante? Por que esse Estatuto do Idoso, ou hoje já chamado Estatuto da Pessoa Idosa, é tão importante? Pelo fato que, né, antes nós tínhamos um problema sério, né? A nossa Constituição, ela tinha alguma regulamentação, mas de modo geral, não específico. Então, o que acontece? Você tem uma sociedade que, assim, se você não especificar o que ela tem que fazer, ela não vai ser. O Estatuto é uma lei específica, ela estabelece regras, a forma que você vai utilizar essas regras e punições, o que não tinha na Constituição. Um exemplo tem um artigo, não lembro de cabeça, mas ele diz: os pais devem assistir os filhos e os filhos os pais na velhice. Mas de que forma eles vão fazer isso? O Estatuto estabeleceu aí todo o escopo daqueles direitos fundamentais, garantias, as obrigações da sua sociedade para com a pessoa idosa e também as questões relativas ao poder público e privado. Depois de mais de 15 anos dessa lei, houve melhora mesmo para a pessoa idosa ou essa lei ainda está difícil de engrenar? Olha, Marta, eu atuo, né, no direito, no judiciário, eu vejo da seguinte forma: na prática, o privado avançou muito. Por quê?
para eles é interessante. É uma parcela grande da população, quase 18% aproximadamente do último censo. Então, essa parcela, ela consome, ela atua na sociedade, né? Ela tem as suas necessidades. Então, para o privado, ele tem que se amoldar a essa parcela. Então, ela vem respeitando, né? Os comércios, por exemplo, têm estabelecido aí estacionamentos, né, adequados, o meio de acesso, que é muito importante para uma pessoa de idade, prioridades, atendimento. Nessa parte, no setor privado, avançou muito. Nós vemos que eles respeitam as regras, respeitam o estatuto, né, aplicam na prática. Já público, já é mais complicado. Os avanços ainda estão muito lentos, principalmente na questão saúde, né, que é o SUS, e na questão da acessibilidade, né, transformar a cidade mais acessível para esse tipo de pessoa que, né, necessitam, né, de algumas mudanças, adequações. A questão também da prioridade no atendimento em órgãos públicos, ainda é muito desrespeito. Agora, no judiciário, por exemplo, eles têm prioridade na tramitação dos processos, mas na prática não acontece isso. Não porque é desrespeito, porque o volume é muito grande, eles não conseguem dar uma velocidade maior para o processo para uma pessoa idosa. Há muito o que fazer na questão do poder público. O Estatuto da Pessoa Idosa diz que o idoso é aquele que tem 60 anos ou mais. E aquelas pessoas que têm acima de 80, que são mais idosos, eu digo, são os idosos dos idosos, dentro do Estatuto do Idoso. Existe algo específico para essas pessoas que são mais idosas ainda, que são acima de 80, ou esse estatuto é para 60 anos ou mais e não existe a diferenciação entre essas idades? Foi recentemente, né, introduzido, né, os artigos referente a isso, porque eles perceberam a necessidade, né, de olhar com outro olhar, né, uma pessoa acima dos 80, uma pessoa mais delicada, saúde, um estado físico mais delicado. Se chama o direito à prioridade do idoso. São essas pessoas acima de 80 anos que o direito dela de ser atendida mais rápido, ser priorizado, passar na frente, ela vai acima daquelas pessoas que são de 60 anos até os 79. Aí. Então, elas têm uma prioridade maior sobre os outros. Não que os outros não tenham, mas entendendo a condição física e mental, é como se fosse assim, um bom senso. Né? Eles precisam mais ainda. Então, foi inserido no estatuto recentemente. Assim, o estatuto, ao longo do tempo, ele vai se evoluindo. Então, havia necessidade de olhar também dessa forma para as pessoas acima dos 80, né? O que é dos 80 para cima, apesar de não ser uma população muito grande no Brasil ainda, né? Mas vai crescer. E eles necessitam de um olhar específico, no atendimento específico, mais do que os outros. Sobre isso daí da questão da idade, falando acima de 80, mas tem uma particularidade no estatuto e até discussões nos tribunais referente à questão da idade. Para o estatuto, generalizando, a partir de 60 anos ou mais, a pessoa idosa. Para o INSS, na questão de recebimento do benefício social, né, o LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, eles consideram 75 anos. Isso é uma guerra, porque a partir dos 60 anos já é idoso. Por que o INSS é 65? Se tem uma lei federal, apesar do INSS ter a gente chama do regimento interno, né, a LOAS, é uma lei, mas é uma lei orgânica. Então, o estatuto prevalece sobre a lei orgânica. E outra questão é que os municípios ficam responsáveis por legislar sobre transporte público. Então, eles consideram, muitos municípios, 65 anos, a isenção do pagamento do transporte público, a gratuidade para as pessoas idosas. Então, fica essa guerra jurídica. A grande parte dos tribunais consideram 60, tanto para o INSS quanto para as leis municipais, porque a lei municipal não pode sobrepor uma lei federal. Então, existe esse detalhe que ainda se está
tentando chegar no consenso. Talvez com tantas decisões aí nos tribunais, o STF decida por lançar uma súmula e já pacificar a idade que deve se considerar. A partir de qual idade? 60, 65. E também estabelecer uma regra geral. Porque senão fica, o município quer uma coisa, a União outra, o INSS outra. Temos os advogados aí que estão atuando, tem várias ações de inconstitucionalidade referente ao INSS, aos municípios, para tentar equalizar e estabelecer uma idade e falar assim, ou 60, 62, alguma coisa tem que ser estabelecida como regra geral. Com as pessoas estudando mais e entrando no mercado de trabalho mais tarde, e com a medicina cada vez mais avançada, permitindo que a pessoa viva mais e com melhor saúde, você acredita que o Estatuto da Pessoa Idosa possa mudar essa idade de 60 anos para 65 no futuro? Eu acredito que sim, porque já há um movimento referente a isso, que o IBGE, né, que faz o censo, ele hoje, a expectativa de vida do brasileiro está em 82. Para o IBGE, já houve um avanço da qualidade de vida e no potencial produtivo do brasileiro, tendo aí por base 60 anos. Eles consideram que já avançou mais 65, que é a idade que a reforma da Previdência considera aí, 65 anos para você aposentar. Então, eles querem considerar essa idade no estatuto, mas ainda não conseguiram, houve pressão para mudança, incluir ali um artigo e mudar, né? Mas não conseguiram. Mas vai haver pressão, porque eles consideram que até 65 a pessoa ainda tem condições de ter uma atividade produtiva normal. Há um grande entrave cultural no Brasil. Para você fazer essa mudança, tem que haver uma mudança cultural no empresariado, porque o empresariado, grande parte, já não gosta de empregar acima de 50. Esse é um problema. Muitas pessoas chegam depois de 50, não conseguem emprego tão fácil. Algumas categorias, algumas profissões, até sim por conta da demanda e da especialização, mas ainda é um tabu a ser quebrado. A questão de o empresário enxergar com outros olhos essa pessoa acima de 50. Algumas empresas têm aí um perfil mais social, já estão mudando o perfil dos seus empregados, empregando pessoas acima dos 60 anos, porque eles enxergam que eles têm um valor significativo como experiência para agregar para a empresa. É um consumidor que lá também vai ver isso para a empresa que emprega esse tipo de pessoa, porque eles também estão fazendo esse marketing, né? É bem visto que o mercado consumidor dessa faixa etária é grande, são 18%. Elas enxergam isso também com retorno. Ela está vendo alguma mudança, mesmo que tímida, mas já tem uma iniciativa. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o advogado Dr. Raniebes de Paula, especializado em processo civil e previdenciário. Perante a lei, qual a responsabilidade de uma pessoa que tem um idoso sob seu cuidado? Perante a lei, principalmente aqui o Estatuto, ele tem um artigo 98 que é muito importante, foi muito abordado recentemente, principalmente porque hoje nós temos aqui no Brasil a utilização das casas de longa permanência, conhecidas como asilos, casas de repouso, e não é só você pegar o idoso, ir lá, deixar lá, pagar, você tem a obrigação de suprir todas as necessidades dele, mesmo estando lá, fiscalizar se ele está sendo bem tratado, se ele está tendo um acompanhamento adequado, porque o idoso, por mais que ele esteja na casa de repouso, ele tem suas necessidades sociais, comunicar, se inteirar com a sua sociedade. Não pode ficar fechado numa casa. Tanto que a lei fala, a prioridade é estar com a família. Se não for possível, ela pode colocar numa casa de longa permanência, mas ela tem a responsabilidade de cuidar desse idoso ainda, acompanhar, estar presente, porque o idoso precisa do contato com as pessoas, não só daquela casa de longa permanência e com os idosos que estão ali, com a família também, esse laço, esse vínculo. Então, esse artigo foi inserido para mudar um pouco, porque as pessoas abandonavam lá, nunca mais iam ver. Passavam anos e anos sem saber o que estava acontecendo. E aí havia muitos casos, denúncias de maus tratos, porque o maus tratos é crime. Inclusive, a lei prevê detenção de 6 meses a 3 meses. O maus tratos e o abandono. Quem abandona também incorre em crime.
crime. Então, esse artigo arremete ao Código Penal, quer dizer, o abandono de incapaz, que é uma analogia, né? Eles usam o abandono de idoso como abandono incapaz, que é a pessoa que não queira estar incapacitada de si própria, de se sustentar, se cuidar. Então, isso é crime. Isso foi um avanço também, né? Você tem que punir também quem se omite. Não é só pegar o idoso, jogar lá, pagar e deixar. Existe uma obrigação legal, né, diferente aí. Porque até o idoso, ele tem garantido lá no Estatuto todos os direitos que tem uma pessoa comum. O direito à educação, saúde, à convivência na sociedade, à dignidade, ao esporte. Tudo que as outras pessoas têm direito, ele também tem. Só envelheceu, mas ele também tem esses direitos. Direito a uma moradia. Há um grande déficit nas cidades de propor projetos de moradia para as pessoas idosas. O que é isso? Você não só fazer uma casa de longa permanência, fazer casas comuns, mas voltada para os idosos, onde eles podem ter um convívio mais aberto, ter mais contato com as pessoas, entendeu? Mas que essas casas são direcionadas, preparadas, as disposições seguras, né? Porque o idoso muda a sua forma de se locomover, né? Ele é mais lento, corre mais risco, quedas. E existem algumas cidades que já fizeram esses projetos. As vilas, tem umas que se chama Vila Sésamo, um nome carinhoso, mas são vilas destinadas às pessoas idosas. Ao invés de ficar numa casa fechada, numa chácara, como eles fazem, essas casas longo termo, ficam cada um em sua residência. Então há a continuidade daquele convívio que ele tinha anteriormente, mas de uma forma mais segura também, com acompanhamento, pessoal especializado. É uma forma mais humana de tratamento. Doutor Rony, o que é o direito à prioridade para o idoso, para a pessoa idosa? No caso do Estatuto, estabelece algumas regras para ajudar o idoso, a sociedade, no seu dia a dia. Os exemplos que pode dar é o caso, por exemplo, no atendimento às instituições bancárias, estabelecimentos públicos, lojas, que o idoso tem direito à prioridade, tem principalmente na saúde também. A pessoa com 60 ou mais vai ter prioridade. Isso por quê? Para garantir para ele um tratando humano, uma pessoa mais fragilizada, delicada. E também a prioridade é a questão do transporte, sabe? O transporte público, principalmente, sempre anda lotado, um déficit muito grande da população. Então, o idoso tem alguns assentos prioritários para ele, tem uma garantia de ter um assento para ele, para que possa sentar, se acomodar com mais conforto e segurança. Então, esse é também um ponto muito importante que ainda tem que ser melhorado. Algumas cidades têm respeitado, têm garantido esse tipo de prioridade, mas muitas cidades não, porque falta estrutura, mais ônibus, mais transportes adequados. E a questão também do respeito que a gente fala ao idoso passa por uma questão cultural também. As pessoas têm um estatuto, mas se não houver uma mudança cultural, a pessoa chegar lá, tá uma fila no mercado para o idoso, se não tiver idoso, tudo bem, mas se tiver, vão respeitar. Tem gente que não respeita ainda. Tem essa cultura, né? Bom senso, respeito da dignidade. A prioridade é isso, dar ao idoso instrumentos, através do poder público ou privado, que eles tenham prioridade, tanto no atendimento, transporte, na saúde, em vários âmbitos. Eu já fiz a minha carteirinha do idoso, já estou... Carteirinha do idoso, ela é um avanço, né? Porque culturalmente as pessoas não respeitavam. Então fizeram a carteirinha para mostrar, eu sou idoso, tenho direito de estacionar aqui, né? Nos lugares sinalizados. E as pessoas, às vezes, estacionavam ali, não respeitavam. Então ficava difícil de fiscalizar, se é ou não é. Então a carteirinha foi feita, foi um complemento para ajudar a respeitar, a cumprir e a fiscalizar. Recentemente, aconteceu que eu estava no mercado da cidade e tinha a fila do idoso, fui na fila do idoso. E nisso chegou na minha frente, antes de mim, chegou uma pessoa que não era idosa. E ela se dirigiu ao caixa. O caixa estava muito bem esclarecido, muito bem orientado. Ele falou para o moço, senhor, por favor, deixa aquela senhora passar. E eu passei na frente. E eu fiquei, embora me senti idosa, porque eu olhei e falei, quem será essa idosa? Não, era eu mesma idosa. Eu fiquei muito feliz, por quê? Porque eu percebi que na nossa cidade existe isso, esse cuidado com o idoso. Foi um simples gesto de um caixa de um supermercado que a gente percebe, está sendo aplicado realmente o Estatuto do Idoso na nossa cidade. Isso cabe o quê? Aos estabelecimentos orientar, porque às vezes falta o quê? Uma orientação, um treinamento. Então, é uma questão ainda estrutural, mas que está ocorrendo, principalmente privada.
Eu nem queria até passar na frente, nem estava com pressa. Para mim, era natural que aquela pessoa fosse atendida primeiro, porque ela chegou primeiro. Mas, de acordo com o estatuto, eu tinha prioridade. Porque normalmente tem uma sinalização, né? Os caixas são destacados, diferenciados para que essa pessoa seja atendida. Se não tiver ninguém, tudo bem. Mas se tiver, olha, fulano, tem uma pessoa aí que tem prioridade para passar nesse caixa. Se puder respeitar, se ele passar e não tiver mais ninguém, você pode passar. Ou se dirigir em outro caixa. É simples, é só uma orientação ali que as pessoas vão aprendendo. Sabe o que eu acho interessante, Marta, que eu observei aí ao longo do tempo? A questão do estatuto. Existe aqueles que se utilizam desse estatuto, desses direitos. Existe aquele chamado preconceito velado ainda, sabe, de algumas pessoas que não aceitam a idade chegando e não querem se utilizar desses direitos. Tá? Tem a fila lá prioritária, ele prefere ir na outra para não assumir que ele está envelhecendo. Então ainda tem muita gente que abre mão desse direito, ser atendido, prioritário. É uma questão ainda pessoal e cultural. Esse foi o caso que aconteceu até com meu marido. Nós estávamos indo para o shopping, estava ele e meus 3 filhos, nós íamos almoçar no shopping. No meio do caminho ele falou assim, nossa, eu esqueci minha carteirinha do idoso para o estacionamento, eu vou voltar. Aí nós 4, né? Não vai voltar coisa nenhuma, porque nós não deixamos ele voltar. Porque ele andava naquela época, ele andava 3 quilômetros toda manhã. Então, uma pessoa que anda 3 quilômetros toda manhã, não precisa do estacionamento bem pertinho da porta. Coitado, Foi um coro. Não, pode continuar. Coitado, cercearam o direito dele. Exato, nós cerceamos o direito do meu marido a usar o cartão de idoso. Tem aquele prospecto antigo que o idoso é uma pessoa doente, capaz. Não é bem assim. A gente diz que ela tem uma limitação pela idade, mas não incapacidade, às vezes. Pode se locomover, mas não com a mesma velocidade, a mesma capacidade, força física. Então, o idoso não é uma pessoa doente, pelo contrário. Demanda cuidados, porque a idade diminui, né? O reflexo, força. Ele é uma pessoa muito útil. Dentro das suas limitações e condições físicas, é uma pessoa muito útil. Sempre tive um carinho muito grande para as pessoas idosas. São fontes muito importantes de informações, história, de experiência, para a gente estar sempre buscando e rever o que nós estamos fazendo. Nós não podemos abandonar nossa história no passado. São fontes inesgotáveis para manter viva ainda na cultura. Eu gosto de ouvir muito eles porque eles têm muito coisa importante, que praticamente só estão na mente deles. Muita coisa foi apagada da parte física e sobrevive no consciente dele. Por isso que é muito importante valorizar. É importante mesmo, e é isso que nós devemos fazer. E o Estatuto da Pessoa Idosa está aí para nos ajudar a assegurar todos os direitos da pessoa idosa. Eu agradeço ao Dr. Roniebs de Paula, que é especializado em processo civil previdenciário e esteve aqui conosco no Multidom falando sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Obrigada, Dr. Rony, muito obrigada por seu tempo aqui conosco no Multidom. Imagina, eu que agradeço, é sempre importante esclarecer, colocar sempre para a população direito, lembrá-los do que eles podem requerer e ajudar, principalmente. Sempre procurei ajudar essa parcela da população, muito importante, porque um dia eu também vou envelhecer e eu espero também que eu receba o mesmo carinho que eu passo hoje para eles. Muito obrigada, Dr. Rony, e até uma próxima vez. Até mais, Marta, e um abraço a todos aí do programa Multidom. Estas velhas árvores, mais belas do que as árvores moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade das procelas.
O homem, a fera e o inseto, à sombra delas vivem, livres da fome e de fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória de alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Este foi o poema A Velhice, de Olavo Bilac. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.